pessoal doido lá dentro, o pessoal roubadeiro, não ouvindo a gente, né? Pode chegando para cá, pode trás. Então a gente vai começar a parte da tarde, semeando, companhia, se apontando para nos animar bastante essa festa nossa que não vamos beber cerveja nem chopp, né? De noite vai ter outras coisas bem. Não dá para contar muito aqui, porque daí é segredo da casa. Mas muita coisa boa. Enquanto o pessoal ainda tem as últimas do acampamento, como é que a gente chama isso? Picuinhagem, é isso, Lucas? Mas é muita saudade, muita vontade de conversar, muita coisa que a gente tem para falar com os amigos. Mas vou chegando aos poucos. Que a tarde vai estar cheia de atividade. Então, agora já está me olhando. Para começar essa parte da tarde aqui, nós também temos que apresentar alguns companheiros. Quem sabe quem não se apresentou hoje de manhã, dá um passinho para frente aqui, o seu Tiquinho. E quem mais eu estou vendo aqui que não se apresentou, podia, que todo mundo se apresentou de manhã. Mas tem uns que... Dá uma palavrinha para nós aqui, quem mais? Bom, quem não se apresentou hoje de manhã tem a oportunidade de se apresentar então. Isso, vem cá, seu irmão. Todo mundo se apresentou, surpreendeu toda essa... Quem é toda essa companheirada aí? Mas agora você se apresentou para a companheirada. Então. Eu estou achando que entre a minha geração e essa que está aqui tem uma geração intermediária. Porque eu estou com 87 anos, vocês andam pelos 47. Porque eu conheço muito poucos. Diziam que eram os pioneiros, os Matusaléns da música. Aqui já está garantido. Bom, eu não sei como é que vocês fizeram uma apresentação. Cada um dá para se apresentar quando o povo tem que fez não. Onde é que veio, o que é? Bom, como eu não preparei nada, era melhor não fazer perguntas. Mas em todo caso... Mas então conta quem é o senhor. Irmão Antônio Sequim, Marista. Isso. E nenhum dos que aqui estiveram presos foram presos por causa de fichas catequéticas. Eu fui preso por causa de umas fichas para colégio que foram consideradas altamente subversivas pelo Ministério da Educação. Então, comigo é a área religiosa total, né? Então, aqui no Estado, atualmente, eu sou criador da política pública dos coletivos de trabalho com catadores, que depois se espraiou para todo o Brasil. Né? Então, os últimos, depois da catequese libertadora que a gente inventou e que não pegou ainda no Brasil, então aí com a opção pelos pobres, eu fui descendo, trabalhadores, etc., até os últimos, a pior classe difícil de se trabalhar no sentido pedagógico. Mas, então, esse é o meu trabalho atualmente, porque quero ver se em profundidade deixo pelo menos um grupo bem lançado, porque quando mudam os governos é uma tragédia. Em Porto Alegre, quando o PT terminou, 16 anos de PT em Porto Alegre, entrou o Graça Popular e os nossos apoios de Porto Alegre, decadência total. A turma começou a dar dinheiro quando tudo era mutirão e partido mutirão, não foram preparados para o dinheiro dos catadores, e aí virou tudo patrão e empregado. O capitão de barco que pega o dinheiro, não tem mais responsabilidade, não tem mais mutirão, né? E assim vai. Então, eu quero ver se deixo um, porque o Tarso Genro me consagrou como invasor. Porque eu, como marista, também tive o infortúnio de quando fui preso, eles me fecharam a porta no nariz, mas eu continuo firme. Porque onde é que se viu um marista aqui da PUC comunista, comedor de criança? Então, estou aí só trabalhando
uma ruína, 2 túneis invadidos e assim por diante para catadores, né? Porque eles estão lá dentro, de noite, de dia, né? E meu sonho sempre foi de criar o movimento dos catadores como réplica do MST, do qual eu também sou fundador, junto com o Padre Arnildo, por causa da CPT, a qual eu também pertencia, e os catadores são mais de 1 milhão no Brasil. Né? Então, não consegui por causa de acidentes de trajeto, né, de percurso que eu não vou contar, mas continuo com esse sonho e agora Tarso Genro, no apagar das luzes do governo do Estado, me entregou um elefante branco que é uma beleza, lá no entorno da Arena do Grêmio. Um elefante branco, um galpão belíssimo que estava abandonado durante 50 anos e que pertencia a Coab. E lá tem uma missão de construir uma unidade para ser modelo no Rio Grande do Sul. Atualmente o Tarso não é mais governador e agora eu estou correndo o risco que o que entrou, que está com fome de dinheiro, já fez uma reunião com a minha gente lá, provando que nós não temos todos os papéis, falta um, porque quer fazer do galpão caixa para o Estado. Então, acho que falei bastante, estou eu aqui, disseram que era dos pioneiros, né? Então por isso, lastimo conhecer muito poucos, fisionomicamente um ou outro, mas também achei que eu devia dar uma chegadinha aqui. Muito obrigado. Mas nós lhe conhecemos. Eu tive a honra e o prazer de conhecer o irmão, não sei qual das romarias da terra, em Canoas, do Santo Operário, quem mais teve naquela romaria, acho que poucos, né? O pastor Zé Cachitava, né? Lá ele era jovem, isso deve fazer uns 30 anos por aí, né? Então a gente começou por aí. A primeira romaria que eu fui, depois fui em Portela, né? 80, a quinta, 85, aqui 80 mil pessoas, né? Eu não parava nunca mais daquela fila. Depois o ônibus, até segunda-feira, estava saindo o ônibus lá, né? De tanta gente que tinha lá. Acho que foi a maior romaria da terra, né, em Portela. Então, gente, nós ouvimos todos esses relatos, coisa bonita. Então, eu queria chamar aqui para frente, para nós contribuir nessa missa da tarde, que é o coordenador nacional da MST, né, que vai ajudar nós a conduzir umas partes aí da parte da tarde. Então, hoje eu já que pegar um salvo, vou chamar uma salva de salvo por Sidemir. Então, fico contigo. Boa tarde, companheiros. Então, me deram uma tarefa não muito fácil, né? Mas como eu aprendi aí no nosso movimento, partindo do aprendizado de vocês, de que tarefa dada é tarefa executada. Então, tem essa tarefa de não substituir o João Pedro, mas a ideia é que o João Pedro estivesse aqui e ele infelizmente está com problemas da quilometragem, não é que ele é velho, mas tem uma quilometragem avançada e ele está com repouso, ainda não está um problema muito grave, mas os médicos recomendaram que era prudente que ele ficasse uma semana de repouso. Nesse último período ele intensificou as agitações, então ele está com alguns problemas de saúde e os médicos recomendaram que ele ficasse. Então, nesse início de tarde, a ideia principal era trazer algumas reflexões políticas sobre o momento atual da luta política. Por isso que ela se torna também bem complexa, porque todos nós estamos vivendo um período de bastante inquietude e, sobretudo, de quais os passos que vamos ter que dar nesse próximo processo. Então, nós vamos trazer algumas ideias que é o que nós temos refletido no conjunto do MST, das direções, dos movimentos sociais. Nós temos aqui
o Jair também participa das coordenações dos movimentos sociais aqui no Rio Grande do Sul, que é os espaços coletivos que temos feito para entender o que está ocorrendo na nossa sociedade. E também tentando expressar para vocês qual é em que momento da luta a reforma agrária, no nosso caso do MST, em que aspecto ela se coloca nesse momento. Porque nós temos consciência da importância que ela permanece, mas pelos aspectos que mudanças que o capitalismo ocorreu no campo, hoje ela tem outros aspectos que elas têm que ser colocadas. Não é a mesma de 84, que é onde era o direito de produzir. Hoje a sociedade encontrou um modelo capitalismo que produz altamente tecnificado, altamente produtivo. Então a reforma agrária, nesse momento atual, ela passa a ter outros aspectos que é importante, mas mais do que nunca que necessária na disputa de modelo de sociedade. Nós temos dito que nós estamos vivendo nesse momento um encerramento de um ciclo da luta política e estamos adentrando num novo momento. Esse período histórico que foi conduzido pelos dois governos, do Lula e da Dilma, esse modelo adotado, ele se esgotou. Ele se esgota por dois fatores. Um que é do ponto de vista econômico, esse arranjo político, na qual você construiu um processo que, sem mexer nas grandes estruturas, sem precisar fazer grandes mudanças na estrutura política, de país e econômica, a partir do crescimento econômico, você conseguiu combinar com distribuição de renda e avanço nas conquistas dos trabalhadores. Então, o que nós vimos, o que nós acumulamos nesse próximo período, ela começa a entrar em xeque. Aumento do salário mínimo, distribuição de renda, o pessoal saiu da miséria extrema, esse aspecto aí da educação que assim foi colocado, porque essa mágica, ela foi possível porque havia crescimento econômico. Com a crise econômica que está aí colocada, essa mágica não existe. E, infelizmente, o que nós temos visto é que nós começamos a perder direitos. Então, a nossa luta começa a ter uma perspectiva, no campo geral, mais de acumular, mas hoje a nossa luta é para não perder os direitos que nós acumulamos nesse próximo período. Então, fruto desse modelo que hegemonizou, que nós entendemos que foi o neodesenvolvimentista, esse modelo deu no teto. Por esse aspecto econômico, mas também por esse arranjo político que foi constituído. Esse arranjo que combinou grande parte da classe trabalhadora, na qual nós estamos parte, mas também ela alargou até como representante do próprio capital. E foi isso que foi possível construir esse último período de luta no nosso país, de comando da luta e das conquistas. O que acontece? Esse modelo, por um fato econômico, está em crise, mas ele também houve um desarranjo na articulação política. Se você via em outros momentos, toda a classe trabalhadora estava unificada nesse projeto. O que nós vimos já na última eleição, isso já não se configura. Nós vimos aqui no Rio Grande do Sul, na região sul, na própria eleição, as federações de agricultura já votaram no SNEG, as FETAG e outras articulações da classe trabalhadora já fizeram a opção pela direita. O que nós vimos ontem em São Paulo com a força sindical é um exemplo disso, que uma parte significativa da classe trabalhadora e os instrumentos da classe, que é a central, a força sindical, junto com o Cunha e junto com o Aécio Neves. Portanto, essa hegemonia política que foi construída a partir das políticas públicas, ela se rompe. E é por isso que nós estamos adentrando num novo movimento político, onde
a crise econômica vai estar posta, portanto, há todo um indicativo que nós podemos estar perdendo no conjunto da classe porque acumulando. E, por outro lado, essa arranjo político ele se desmonta. E, necessariamente, então, isso que nós falamos é preciso nós recolocar um novo momento da luta política no país. Combinado com isso, as forças de direita começam a se rearticular com muita força, não só do ponto de vista partidário, mas a partir do seu pensamento conservador. Então, hoje, há pouco tempo atrás, era impossível dizer que alguém viria a público defender a volta à ditadura, e nós já temos visto isso. Nós temos visto isso, muitas ações que vêm do conjunto da sociedade que representam o pensamento conservador. Nós conversávamos que na Gaúcha saiu uma reportagem sobre a ação da polícia do Paraná sobre os professores. E naquela conversa, a Rosane de Oliveira condenou a ação. Aí os ouvintes mandavam os torpedos para lá, dizendo que agora até a RBS virou de esquerda e tem que bater nele. Então, mais da metade dos ouvintes estavam se posicionando a favor do massacre que houve sobre os professores do Paraná. Então, isso implica um pensamento conservador da sociedade. O que isso expressou? E a crítica que nós fazíamos de que não basta somente você distribuir políticas públicas, sem que você eleve o nível de consciência das massas. O mesmo sujeito que está lá na universidade, porque avançou o processo da universidade, ele é contra a cota. Muitas vezes o cara que entrou na universidade a partir da cota, mas ele é contra a Bolsa Família. Por quê? Efetivamente, não é um negócio tão certo de que você aumentou as políticas públicas, aumentou a sua renda, o cara teve direito à casa e assim por diante, que você vai necessariamente avançar nesse processo de conscientização. E em meio a esse processo que nós entendemos que nós estamos, um avanço substancial das forças conservadoras. Nós temos um governo eleito por nós que está refém da direita, se todo mundo verificar, já entregou, digamos assim, o governo do PMDB, então sem força. Nós achamos que não tem ambiente político por volta, né, de derrubada assim por diante, mas vai ser um governo enfraquecido politicamente, que não teve nem coragem de vir. Ontem, um dia, os trabalhadores vinham para a grande imprensa para falar. Então, o governo que se apresenta muito frágil nesse aspecto da conjuntura. Em meio a essa conjuntura e a correlação de forças que nós temos que olhar numa perspectiva para frente, né? Nós entendemos que é preciso retomar do ponto de vista das forças sociais. Então, nós já temos um movimento que nós precisamos fazer uma frente entre as principais categorias de trabalhadores. Então, já aqui nós já começamos, os metalúrgicos, o pessoal dos petroleiros, CEPERTS, a Via Campesina e as outras forças, numa perspectiva de fazer movimento contra-hegemônico. Eu creio que foi isso que garantiu que a conjuntura estivesse mais equilibrada, que foi as mobilizações do 12, né? Porque foi uma luta onde foi a vanguarda política. A grande classe trabalhadora, os trabalhadores, ainda estão assistindo pela televisão. Mas foi um esforço muito grande dos movimentos fazer com que nós se posicionasse diferentemente. Ontem nós tivemos o 1º de maio, nós que acompanhamos outros períodos, foi um 1º de maio diferente dos outros, evidente que não tinha grandes massas, mas você via que os liderantes sociais, os movimentos sociais, estavam, pelo menos, foram para a orla do Guaíba se posicionar e fazer a luta, volto a dizer, não para conquistar novos direitos. Eles estão numa força para que nós não percamos muitos direitos que foi dito. Num período de poucos meses, muitas conquistas estão sendo derrotadas pelo processo que ocorre
no Congresso Nacional, e ele passa de uma força que foi a ditadura militar, e hoje estamos vendo uma ditadura econômica. São os grandes grupos econômicos que acabam elegendo os representantes. Portanto, a luta pela reforma política, não só a reforma na forma que está colocada, mas o mecanismo de representação, ela vai se transformar, digamos assim, numa perspectiva, como uma grande bandeira da esquerda. Para isso, nós temos dito que nós vamos ter que construir um bloco político de esquerda. O que o PT representou ao longo dos 30 anos, hoje, no atual conjuntura, e certamente se o Vanassi estivesse aqui, que é o presidente do PT do Rio Grande do Sul, o PT não tem força moral para fazer isso. Ele pode ter força política, mas somente o PT. Esse instrumento que foi determinante nesses 30 anos, somente o PT não tem força para reaglutinar os movimentos e as forças numa próxima perspectiva. Então, o que nós dizemos, o PT ele tem que ser superado. Ele não pode ser negado. Porque se você negar a sua própria criação, você está negando a ti mesmo. Mas nessa atual conjuntura, somente o partido, que foi o partido que hegemonizou a luta política, nesse último período não tem força. Nós estamos achando que nós precisamos construir uma frente política de esquerda que aglutine o PT, mas outros movimentos, outras organizações, outras federações, para nós se posicionar nesse próximo período. Porque se não tiver esse aspecto, o risco de nós entregar para as forças conservadoras todo o comando vai ser muito forte. Evidente que isso é uma perspectiva do ponto de vista estratégico e que isso não é tão simples, esses arranjos, esses processos, porque isso, como eu falei, tem algumas questões que têm que ser resolvidas, que não resolve numa reunião. Não é numa reunião que nós vamos chegar em Porto Alegre, São Paulo e assim por diante, e resolver. Ela vai ter que ser um processo construído. O que é que nós dizemos? Uma coisa é que eu construir uma frente de esquerda com o Lula junto ou sem o Lula. Isso significativamente tem uma importância importante. Agora a questão é se o Lula está disposto a enfrentar e construir um processo maior. Nas conversas paralelas, ele diz que está disposto. Agora, na medida que você vai ter que construir isso também, não é muito simples. Né? Inclusive, essa questão de como o PT se posiciona nesse processo, porque é isso que eu disse, é um processo de superação, na medida em que você diz que vai ter que construir uma outra força de esquerda política, você está dizendo que não é mais somente o PT esse partido, e que nesses últimos 30 anos foi o que conduziu. Todos nós fomos hegemonizados e fomos conduzidos pelo partido. E podemos fazer o que não é o caso aqui, avaliar o que errou, o que não errou, o certo e o errado, mas o que nós acumulamos foi parte disso. É bem verdade que como nós não somos, que ajudamos a criar, fica muito mais, talvez mais simples essa análise, assim, né? Como superar, como avançar numa perspectiva maior, sem negar que aqueles que doaram sangue, a fita, esse e tu vê essas questões. Então aqui não é uma questão de juízo de moral ou juízo de valor, é uma questão de leitura da correlação de força e da luta política nesse próximo período. Por isso é importante nós, a médio prazo, construir uma força política que transcende o que está posto isso aí. Nós do MST apostando nessa iniciativa, mas dentro disso, sem pré-determinações, sem reuniões de cúpula para decidir, e apostando que numa perspectiva a médio prazo, isso possa ser o que poderá dar unidade a um bloco político de esquerda. Ou pode isso não se viabilizar, mas a nossa iniciativa política a médio prazo, nós movimentos estamos juntos. E para que isso aconteça, anteriormente vai ter que ter uma junção e um processo entre as organizações e os movimentos sociais. E é isso um pouco que nós, a nível nacional, estamos vendo. Aqui no Rio Grande do Sul, tem uma experiência importante junto
os urbanos e o conjunto da via campesina para enfrentar essa força conservadora que está aí, e que às vezes não é o determinante, mas nos processos eleitorais elas acabam aparecendo, né? Em que perspectiva está sendo posta. E, por outro lado, enquanto essa elaboração política, mais do ponto de vista estratégico, fica em discussão, é necessário as categorias e as frentes se posicionar para não perder direito e para acumular. Então, acho que a turma do movimento sindical tem dado uma resposta. Acho que a CUT, nesse último período, deu uma resposta significativa, que é na perspectiva das pautas corporativas de cada categoria. E no nosso caso do MST, nós temos entendido que nós vamos estamos num outro momento político que, contraditoriamente, o que está ocorrendo na política geral, nós estamos vivendo um período de reascenso. Reascenso e de nova reelaboração política, isso que eu falei do ponto da questão da terra, e também do ponto de vista de novas famílias acampadas. No Brasil, ano passado, nós tivemos mais de 40 mil novas famílias acampadas. No Rio Grande do Sul, nós tínhamos 100. Em dentro de 6 meses, nós fomos para 2 mil. Começa a haver alguns sinais de reposicionamento de pessoas para vir para os acampamentos. Por outro lado, nós estamos vendo no campo o que o agronegócio produziu de ênfase em poucos anos, onde conquistou os corações e mentes de muita gente, de muitos apoiadores, na sua capacidade, na sua rapidez de produção, de tecnologia e assim por diante. Ele, com a mesma rapidez, ela começa a apresentar sinais de esgotamento de serviços. Tanto do ponto de vista econômico, porque é um modelo altamente dependente. Então, os usineiros que em 2003 viraram herói, as suas usinas estão quebrando. E o nosso pessoal está indo para cima dessas usinas. Isso aqui no período de 10 anos. O eucalipto, que veio para a metade sul como sinal que ia resolver o problema da economia da metade sul, que era um fato consumado, quem se posicionava contra a atrocidade, hoje o eucalipto começa a dar sinais. Tem muitas lavouras de eucalipto que não tem o que fazer, não tem o que colher. A História Ense tem 30 mil hectares, eles foram oferecer para mim que queria comprar, nós fomos olhar as áreas, não quisemos, porque era uma região despovoada, cheia de eucalipto. Na perspectiva desse novo olhar, não nos interessa. Mas ainda são as cadeias que começam a aparecer. Ela é altamente dependente de insumos e altamente do comércio. A soja, que hoje é uma cultura que está sendo altamente lucrativa, é só a China deixar de comprar pouquinhas toneladas que já esse modelo entra em colapso. Então, do ponto de vista econômico, ele começa a dar sinais. Do ponto de vista ambiental, não se fala. Quem vai nesses municípios, o que tinha de sangue, o que tinha de banhado, cacurudo, de pedra, eles foram entrar com as dragas e vão botando e vão plantando. Então, todo mundo está com novos casos de câncer todo ano. E agora estamos no estudo do Instituto Nacional do Câncer e coloca que basicamente está atrelado à questão alimentar, o uso dos agrotóxicos. Portanto, esse modelo começa a entrar em contradição. E nós, no processo de luta, vamos recolocando como meta síntese desse debate o tema dos alimentos. Então, se a reforma agrária era, em outros tempos, terra para quem nela trabalha, ela passa a construir, nesse momento atual da luta, a questão dos alimentos. Por isso que nós dizemos que a experiência para arroz orgânico para nós, do MST, nesse atual momento, o embate da luta de modelo, ele tem um significado que representou a ocupação da ONU em 84. Claro, dentro das suas devidas suas proporções. Mas tu enfrentar, dizer que tem condições de produzir alimentos sadios, em escala, com organização e assim por diante,
ela se transforma como uma ferramenta de luta, não só de viabilidade econômica das famílias nessa terra. Então, nós vamos fazer assentamento para quê? Porque para produzir, o agronegócio já está produzindo. O assentamento ele tem que estar vinculado a uma perspectiva de produção de alimentos sadios, da questão da ambiental, a questão de produzir outros aspectos da vida. Por isso que ele começa nesse momento uma nova fase de elaboração, exige também do movimento esse preparo, essa reflexão, que não é só teórica, mas também que tem que demonstrar. Por isso que vocês estão no assentamento, quando diz ali, não existe transgênico nem agrotóxico. Isso parece ser simples, mas são 10 mil hectares que estão sob uma nova perspectiva. Então nós temos que dizer assim, nós queremos novos assentamentos para ser como esse. Se ser só para resolver o problema de produção, eu acho que nós vamos ter muita dificuldade, como já tivemos em algum momento da luta do movimento aqui, em função disso. É necessário, então, esse aspecto político. Por isso que o pessoal diz, às vezes, teve com mais força, menos força. Um diz assim, o movimento deixou de fazer luta. Nós não deixamos de fazer luta nem uma vez, nem um ano, nem uma jornada, nem as ocupações do marcha. O que tinha que muitos dos nossos companheiros não vinham para o chamado, e às vezes uma ocupação em determinado momento não surte o mesmo efeito do que outra. Então, quer dizer, essas etapas são muito divulgadas, mas como essa nós fizemos milhares nesses últimos anos. Só que ela não tinha o mesmo impacto na sociedade, na mídia, assim por dentro. Assim todo mundo viu. Estava lá, eu viu na televisão. As estrofes do Bruno Legal.